O menino que com 15 anos chegou a uma recompensa de 70 milhões. Ele era tão forte que chamou a atenção dos piratas Rocks. E quem foi recrutá-lo para fazer parte dessa tripulação foi Edward Newgate, a pessoa que mais tarde ganharia o título do homem mais forte do mundo. Ao se juntar aos piratas Rocks, Kaido tinha selado seu futuro. Ele seria um daqueles que governaria os mares e, usando seu poder, iria espalhar caos, destruição e violência. Hoje, em clima de festa, o país de Wano celebra. E com balões de esperança no céu, a profecia então é realizada. Joy Boy é o homem que vai me derrotar. Com essas palavras em sua mente, o dragão colossal cai nas profundezas da terra, encerrando assim o seu império de décadas. Hoje as pessoas choram, um choro de alegria. O imperador do mar finalmente caiu, e no céu voando estará o homem que salvou a todos. Nas nossas mentes, só conseguimos ouvir a frase: no céu de Onigashima, resultado da luta entre Luffy do Chapéu de Palha versus o Yonkou Kaido. Vencedor, Luffy. Fala galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Thales. E meu coração está aquecido. No episódio 1076, finalmente temos o final da batalha de Luffy vs Kaido. Uma luta que marcou uma geração, praticamente. Depois de inúmeras derrotas desde o início do arco de Onigashima, o Chapéu de Palha finalmente consegue finalizar isso com a sua vitória. O Gear 5, em sua forma gloriosa, consegue levar melhor do que a transformação em dragão flamejante do Kaido. Então se você realmente gostou desse episódio, eu já peço pra você enterrar o pistolão de borracha no like e também convido você a se inscrever no canal para continuar acompanhando essas análises e teorias que a gente tá sempre trazendo. Agora bora lá falar um pouco mais sobre esse episódio que marcou o fim de uma geração. De um lado, nós temos um simples pirata do East Blue, Luffy, aquele que recebeu o chapéu de palha do Shanks e tem um grande sonho de se tornar o rei dos piratas. Este é um jovem que com apenas 2 anos de experiência já conquistou grande parte da Grand Line, desafiou todos os Yonkous, todos os adversários, todos os Chichibukais possíveis e conquistou os maiores níveis de Haki já vistos na obra. Do outro lado, nós temos o Yonkou Kaido, o homem que desde cedo realizou grandes feitos, e sobre o seu domínio a violência é que manda. Nós vemos agora sua última forma de dragão flamejante, indo com tudo pra cima do Chapéu de Palha, e conseguimos ver o clash de Haki entre os dois. Podemos ver a expressão no rosto do imperador que ele está se divertindo. Há muito tempo que ele não tinha um desafio à altura, e hoje, esse menino de apenas 2 anos de experiência conseguiu encará-lo e está quase o derrotando. E durante os últimos momentos dessa luta, entramos em um flashback onde podemos ver como que iniciou a carreira de Kaido. Mas antes de entrarmos nesse ponto, eu gostaria de fazer uma análise geral sobre a animação desse capítulo, pelo menos nessa parte inicial, do Luffy realmente com os seus punhos entrando em conflito com Kaido. A gente não vê nada demais. E a gente realmente percebe que depois do episódio que foi introduzido o Gear 5, a Toei se preocupou mais em introduzir alguns elementos de animação que ficaram visualmente melhores. Nos episódios passados, onde o Luffy revelou aquela nova técnica, o Gomu Gomu no Kaminari, a gente viu todos os elementos artísticos sendo implementados na tela. E realmente a gente não conseguiu trazer para esse episódio, mas eu tenho que dizer que ficou muito melhor do que a introdução do Gear 5. E é claro que nesse episódio em específico a gente não poderia deixar de ter alguns elementos que trariam profundidade à finalização da luta. Sabendo disso, agora a gente entra no flashback vendo o Kaido como criança e a gente já sabia ali que ele seria um líder nato. Ele já possuía tudo o que era necessário para se tornar uma das poucas pessoas que realmente iria conquistar a Grand Line. E mesmo naquela época a gente consegue ver vários seguidores do pequeno Kaido, até que um certo momento, na sua adolescência, ele é capturado. E nos seus olhos a gente consegue entender o ódio. E é ali que a formação psicológica desse personagem é feita. O Kaido das 100 Feras talvez não tivesse se tornado alguém que usaria violência pra tudo se não fosse nessa situação, onde o próprio reino que ele vivia o vendeu para a marinha em troca de jogo político. Naquele momento o Kaido percebeu que ele não era nada mais do que um simples objeto. Ele tinha se tornado tão perigoso que era complicado para outras pessoas lidarem com ele. Então, com medo do seu poder, ele foi vendido para se tornar um marinheiro. Agora para pensar no quão impactante é no psicológico de alguém que realmente tem o poder para causar o caos no mundo e ter sido vendido. E depois dessa situação, várias e várias vezes Kaido conseguiu escapar da prisão da marinha. A melhor parte é que ele não fazia isso com sorte ou tendo ajuda de outras pessoas. Chegou num ponto onde ele ficou tão poderoso que ele escapava quando queria, e quando ele quase estava morrendo de fome,
ele se deixava ser capturado para poder se alimentar. Até que um certo dia um homem começou a observá-lo, um pirata que também se tornaria lendário, graças às suas madeixas loiras e o seu grande bigodinho branco. Só em ver aquela cena a gente sabia que o futuro seria brilhante para o pequeno Kaido. E não é à toa que quando ele chega em Hachinosu, todo mundo fica olhando para ele com uma cara assustada. Com apenas 15 anos, Kaido já tinha uma recompensa de 70 milhões de berries. O pequeno imperador era 2 anos mais novo do que o Luffy, quando foi chamado por Barba Branca para se juntar aos piratas Rocks. Lá naquela ilha pirata, a pessoa que receberia o título do homem mais forte do mundo disse que o Rocks disse back que iria conversar com ele. E a partir daquele momento, a engrenagem do mundo de One Piece começou a girar da forma que a gente vê ela sendo girada até hoje. Na forma que os antigos piratas fez com que ela girasse, até o Luffy surgir e fazer com que tudo isso parasse. Vemos também uma cena inédita onde Kaido é chamado para God Valley. Ali a gente vê que ele era importante, estava na elite dos piratas Rocks. E mesmo depois da sua derrota, ele não se deixou abalar. Ele foi criar a sua própria tripulação. É a primeira vez no passado que vemos a bandeira dos piratas feras aparecendo na tela. E também outra coisa legal é que na animação é a primeira vez também que vemos a jovem Charlotte Lilin, que viria a ser conhecida também como a Imperatriz do Mar, Big Mom. Olha só como ela era charmosa, ela nova. Só que uma coisa que me fez ficar com as antenas ligadas é porque Big Mom tinha a mesma voz quando jovem, aquela voz de velha fumante, chamando pelo Kaido depois da derrota dos Rocks Pirates pelo Garp e pelo Roger. Ela ali tá desesperada, dizendo que o Kaido atraiu, e na verdade ele já tava lá, ó, em outro lugar, criando os Piratas Fera. E é quando aquela bruxa lá, que tinha as velas na testa e utilizava a fruta da Raposa das 9 Caudas, que hoje pertence a Catarina Devon, diz que Kaido é a encarnação da beligerância. Percebemos que o ego do imperador começa a se formar. Mesmo depois de ele ter saído da sua tripulação, todos os membros de elite dos Piratas Rocks ascenderam a um nível muito grande. E aí, claro, a gente vê tudo isso passando na mente do Kaido, até realmente no tempo atual, onde ele entra em confronto com o Luffy e ele tenta mais e mais se mostrar superior. Ele elogia o Chapéu de Palha dizendo que ele fez muito bem em ter conseguido lutar com ele até ali e aumenta o poder das suas chamas, tentando queimar Luffy mais uma vez. No meio do combate, o Chapéu de Palha começa a ter um flashback também, relembrando desde o momento em que ele chegou ao Wano, vendo as pessoas passando fome e falando com Otama que não é para ela se contentar com pouco, que no momento em que ele fosse embora de Wano, o país teria retornado a uma situação onde as pessoas poderiam comer livremente. Agora, uma situação também muito legal, pessoal, é o Kaido lembrando de uma conversa que ele teve com o King. A gente já tinha visto parte desse flashback quando o King lutou contra o Zoro, e a gente viu como ele era quando criança, como ele se juntou com o Kaido, todo o conhecimento que ele tinha sobre Joy Boy, por ele ser um lunariano e coisas desse tipo. E agora, a gente vê a outra parte da conversa, onde Kaido diz saber então quem era esse tal Joy Boy. Só que antes de a gente ter uma resposta definitiva, a gente vê como é que tá a situação em Onigashima. As pessoas estão desesperadas, uma parte ainda está em chamas, porém, graças ao Raizo e ao Jinbe, eles utilizaram uma técnica de água onde está apagando todo o incêndio da ilha. O Zoro tá sendo afogado, o Sanji tá sendo afogado, tá todo mundo tentando sobreviver ali e sair por cima, porque enquanto isso, a ilha de Onigashima começa a cair, e aí o que a gente percebe que as forças do Kaido estão se esgotando, afinal ele não tem mais essa energia necessária para segurar a ilha no céu, é pesada e aquelas nuvens ali estão desaparecendo. E aí que entra agora o momento de redenção do futuro Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke, que tá ali com o Yamato, que tá só fazendo papel de líder de torcida. Vai Momonosuke, você consegue. E depois de vários e vários episódios, ele tentando usar essa habilidade de produzir essas nuvens, ele finalmente consegue. Assim, é aquela energia de último, sabe? Aquele poder que ele tira, só Deus sabe da onde. Ele consegue segurar a ilha de Onigashima exatamente no momento onde Kaido perde as forças e ele se concentra só no seu ataque final. Dizendo isso, nós temos então o Clash, o grande embate de Haki. De um lado, a pessoa que tem uma fruta lendária do dragão e controla um nível de Haki muito forte. Do outro, um pirata que tem 2 anos de experiência e possui a fruta mais roubada do verso, que é a fruta de um deus, utilizando um nível de Haki que talvez ele não devesse ter, junto com a experiência de um imperador do mar, mas ele tem. É o Luffy, é o homem que se tornará o rei dos piratas. E isso me emocionou. E vendo ele lembrar mais uma vez e falando pra gente que o seu sonho é criar um mundo onde seus amigos possam comer.
Olha só que profundo, pessoal. Ele não tem um sonho gigantesco de ser rico no mundo de One Piece, de conquistar tudo, de simplesmente ter coisas materiais. O que ele almeja é simplesmente ter a liberdade absoluta, junto à possibilidade de mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Com essa frase, nós então vamos para o final do flashback de King vs Kaido, onde ele afirma que sabe onde esse tal de Joy Boy está. E então ele finaliza: o Joy Boy é o homem que irá me derrotar. Dizendo isso, os dois entram naquele confronto massivo de poder, de haki, de fruta. E é claro que o Kaido não aguenta. Primeiro, ele perde a sua forma de dragão de chamas, e então aquele punho colossal do Chapéu de Palha o atinge. O impacto é tão grande que o Kaido em forma de dragão é jogado nas profundezas do país de Wano, que se a gente fosse comparar com o mangá, ele deveria cair ali dentro de uma lava e desaparecer pra sempre. E ao mesmo tempo, Momonosuke consegue pousar a ilha de Onigashima no chão, fazendo com que todos os problemas tenham sido resolvidos. Ou seja, em um céu estrelado, em um dia de festividade no país de Wano, com vários balões expressando os sonhos da população, nós vemos uma pessoa pairando no ar. Em sua forma Gear 5, olhando para o céu, ele dá um sorriso, e sabemos que em breve ouviremos o narrador dizer: na luta principal de Onigashima, o vencedor é Luffy do Chapéu de Palha. Que episódio épico, pessoal. Me deixou completamente arrepiado. Eu já tinha lido isso há mais de um ano atrás, mas ver isso animado, se tornando realidade, é uma outra experiência. A trilha sonora somada a elementos gráficos faz tudo ser mais profundo. Eu particularmente acho, mas é claro que eu também tenho um amor muito grande pelo mangá. E agora eu quero saber de você. Depois de muitos anos, chegamos ao fim do confronto onde Luffy sai vitorioso e coloca Kaido para as profundezas da terra. O que você achou do arco de Wano? Ainda temos ali alguns episódios para realmente a gente ter essa finalização, mas o que você achou da luta e da construção do personagem Luffy para que ele conseguisse vencer o Imperador do Mar, Kaido? O que você achou disso? Eu achei realmente fantástico. Claro que tem algumas coisas que as pessoas criticam pelo Luffy ter tirado um poder só Deus sabe da onde, ter a ajuda de milhares de pessoas, que se fosse num V1 franco, ele não ganharia. Mas, detalhes à parte, chegamos ao fim. E com isso, eu estou muito feliz, estou muito ansioso, porque agora só vem coisa boa no anime. Tem Kamusari do Shanks, tem luta do Garp vs Aokiji, Akainu aparecendo, um monte de coisa, Egghead chegando, Rob Lute revelando o despertar e muito mais. Então, convido a você que, se você gostou desse vídeo e você gostou muito do arco de Wano e dessa luta de Luffy contra Kaido, deixa o like que me ajuda pra caramba e se inscreve no canal pra continuar acompanhando essas análises e teorias que eu venho sempre trazendo pra vocês. Mais uma vez, eu digo e repito, o futuro de One Piece é pica.